Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar com os irmãos essa noite, dando graças a Ele, rendendo graças ao nome do nosso Senhor, prestando culto de adoração a Ele. E também agradeço a Deus pela oportunidade de poder participar nessa noite e trazendo um pouco da palavra. Obrigado, Zé Carlos. Ótimo. Queridos, antes de irmos para a leitura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade concedida. Nesta feita pelo diácono Juraci, ele não está presente, mas quero tecer o meu agradecimento à pessoa do Francisco Araújo, que está na direção do trabalho nessa noite. Agradeço todo o departamento de missões por ter nos confiado a oportunidade de trazer um pouco da Escritura Sagrada, um pouco da Palavra de Deus neste culto de missão. Queridos, quero ressaltar algo muito importante. Foi nos passado um tema, missões no poder do Espírito Santo. Foi nos passado versículo, Atos capítulo 20, versículo 22 ao 24, mas eu quero pedir permissão ao nosso pastor e ao irmão Francisco para ler com os irmãos Atos capítulo 1, versículo 8. Dada a permissão, quero convidar todos os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Se porventura alguém do teu lado, teu vizinho, não tem uma Bíblia Sagrada, compartilha com ele. Vamos todos juntos fazermos a leitura nesta noite do texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Não quero fugir do tema, o texto é um pouco diferente, porém a temática é a mesma. Eu quero seguir acerca do que o Senhor nos entregou, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. Se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, o Senhor vai falar contigo. Atos 1 e 8, quantos encontraram, digam amém. Vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Mais uma vez o versículo 8. Mas recebereis o poder, repita comigo, poder. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Repita comigo, testemunhas. Dá para ser um pouco mais forte pela quantidade de pessoas que estão aqui. Repita comigo, testemunha. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mantenha a tua Bíblia aberta por alguns minutos. Quero falar com os irmãos um pouco acerca desse versículo. Já passei o tema para você, missões no poder do Espírito Santo. Esse texto é muito interessante. Acabamos de destacar duas palavras nesse versículo 8. A primeira palavra é poder e a segunda palavra é testemunha. São duas palavras que você também vai encontrar em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. A palavra testemunha você vai encontrar no versículo de número 24. E tratando-se desse versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos, em que o contexto do versículo trata-se da ascensão de Cristo aos céus. Quando ele está sendo elevado aos céus, então Cristo deixa a seguinte recomendação: enquanto estiverem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto recebam o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até aos confins da terra, até a última parte da terra. Esse acontecimento, esta referência, ela é muito importante, e ela é um divisor de águas na história da igreja, por se tratar de um ato e de um acontecimento em que na teologia sistemática nós classificamos como salto ontológico. O que é um salto ontológico? Se tratando de escritura, um salto ontológico é a medida quanto o ser humano vai conhecendo a Deus gradativamente. Na Bíblia Sagrada nós temos diversos saltos ontológicos. O primeiro salto ontológico que nós podemos perceber na palavra de Deus,
aqui foi explanada pelo nosso irmão, companheiro Luiz Carlos. Quando Deus ele se interessa em ter um relacionamento com o homem e andar ao lado do seu povo, desta feita na figura do patriarca Abraão. Segundo o salto ontológico, nós podemos perceber quando Moisés ele encontra-se com Deus em cima do monte. O terceiro salto ontológico, e que tem um grande poder, é quando Deus encarna-se e vem Jesus Cristo à terra e vive com os homens. O quarto salto ontológico, e que aqui nós estamos presentes, é Atos capítulo 1, ou melhor, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 4, quando há a descida do Espírito Santo. É um grande salto ontológico na história da humanidade. Então, ainda haverá mais 2 saltos ontológicos. Que salto é esse? Segundo a revelação que nos é deixada, que é a palavra de Deus. O quinto salto ontológico será a transformação do corpo humano. Nós receberemos o corpo glorioso. Não teremos mais o nosso corpo pecaminoso. A nossa natureza será mudada para um corpo glorificado. O sexto salto ontológico será quando o último inimigo for derrotado. Então o Filho tomará tudo e entregará ao Pai. E Deus será tudo em todos nós, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. E se tratando de Atos capítulo 1, versículo de número 8, a igreja do Senhor, ela recebe o Espírito Santo de Deus. E em se tratando da temática missiológica, e olhando para o parêntese do capítulo 1, do versículo 8, quando percebemos a descida do Espírito Santo, que agora faz parte e está dentro da igreja, está vivendo em nós, capacitando-nos para uma grande obra. O Espírito de Deus foi deixado para o homem e vive no homem, juntamente com a igreja, e nós desfrutamos dessa vivência com o Espírito Santo, de grandes benefícios. Ora, pois, o Espírito Santo vivendo com a igreja, dons celestiais e espirituais são confiados a ela, pela pessoa do Espírito Santo, que agora usa a igreja com grande ênfase em nossos dias, em nossa época. A igreja do Senhor, ela foi escolhida para vivenciar grandes poderes milagrosos da parte do Espírito de Deus, porque agora ela está no Espírito e o Espírito está nela. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 5, o próprio Paulo escreve: aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Efésios 4, 8, por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e distribuiu dons para os homens. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembre, Timóteo, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Ô glória! Então eu percebo que os dons vêm à igreja, de maneira que o Espírito Santo trabalha nela, entregando, capacitando esta mesma igreja, para que venha cumprir uma tarefa, para que venha cumprir uma atividade que a ela foi confiada. Eu posso perceber nos evangelhos que há um paralelismo entre o Espírito Santo e a igreja, com a vivência de Cristo e os seus discípulos. Como eu posso dizer isto? O que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Marcos capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. E nomeou 12 para que estivesse com ele
e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Qual é a nossa missão? Se não é pregar, se não é curar, ou se não é expulsar os demônios? A nossa missão não é ser os exclusivos da terra. A nossa missão não é ser os intocáveis. A nossa missão não é ser os destacáveis. Mas a nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é estender as mãos e os demônios saírem correndo. A nossa missão é entregar a cura para aqueles que estão enfermos. O próprio Senhor Jesus Cristo designa e demonstra com a sua própria vida a tarefa a ser realizada pela igreja. Em Atos capítulo 10, versículo 38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para quê? A qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A lição que eu recebo na mensagem, a lição que eu percebo na palavra de Deus, é que nós também recebemos esta mesma tarefa, e que foi outorgada a nós, e que agora não é algo teórico, mas pode ser praticado, não pela minha força, mas pelo Espírito de Deus que está sobre mim e sobre você. Aleluia! Lucas capítulo de número 9, versículo de número 2, o Senhor Jesus diz: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É esta tarefa que é passada à igreja de geração a geração. A tarefa que nos é confiada é de cumprir o mesmo propósito que o nosso Senhor já iniciou, que o nosso Senhor Jesus começou e que agora é passado para a igreja. A palavra que nós estamos trazendo nesta noite está referindo-se não somente àquilo que está escrito, mas aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida. Perceba que o texto do versículo 8 vai dizer que agora nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas da sua vida e daquilo que ele fez. A testemunha, o testemunho é a própria vida de Jesus. A testificação é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A testificação, o testemunho de nossa testificação é a palavra de Deus. Perceba que aquilo que é plenamente suficiente é a palavra de Deus. Eu não posso dizer que eu sou um missionário. Eu não posso dizer que eu sou alguém que traz a mensagem, que leva o evangelho, que me identifico como missionário de Cristo, mas que prego aquilo que eu acho melhor, ou que trago aquilo que está na moda. Porém, o que nós devemos trazer é aquilo que a palavra nos diz. O que eu percebo que pode acontecer em alguns locais por aí, é que muitos mudaram o seu interesse, já não querem mais ouvir esta mensagem da verdade, mas querem ouvir aquilo que os seus ouvidos procuram a ouvir. E alguns pregadores, para saírem na mídia e para estarem na moda e não perderem a sua alta posição, trocam a sua mensagem e a sua pregação, a fim de não saírem como chato ou como alguém que tem a mensagem pesada demais para se ouvir. Porém, a Escritura nos fala tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos pregar. João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela ter vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Alguém pode pensar em trocar a mensagem, mas não há como trocar, porque a própria palavra fala do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós devemos manter em nossa vida, o que nós devemos manter em nossa pregação é o evangelho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: e eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Oh glória! O que vence o inimigo, o que vence as armadilhas do diabo é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O que vence o mal contra a tua vida, o que vence o mal contra a tua casa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O que purifica, o que liberta, o que salva, o que redime é a palavra do nosso Senhor. Esta igreja não conseguiu realizar tantos trabalhos missionários por conta de história de gibi ou por histórias inventadas do homem, mas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É esta palavra que está em nós, esta palavra que foi plantada no teu coração, esta palavra que foi plantada na tua casa, na tua família. É por isso que o mal não te abala, é por isso que o mal não te derruba, é por isso que o diabo não entra na tua família, não entra na tua casa, porque é a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo. E nesta noite, você que veio aqui hoje para ouvir algo da parte de Deus, você veio aqui e pode ter pensado: eu vou para ouvir aquilo que eu quero, eu vou para ouvir aquilo que eu acho que é melhor, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que o Senhor me entregou e tudo que este homem irá falar, nada mais é do que a própria palavra do testemunho de Jesus Cristo. Aquilo que alimenta, aquilo que levanta, aquilo que sacia é a palavra de Deus. Oh glória! Bendito seja Deus. Próprio Senhor Jesus testificou, testemunhou e viveu aquilo que nós pregamos. 1 João capítulo 5, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. João 8, capítulo 8, versículo 14, Jesus respondeu, disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Versículo 2, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Assim como o Senhor deu testemunho da glória de Deus, nós também daremos testemunho desta mesma Escritura, deste mesmo Evangelho, a apregoar o tempo de salvação e as boas novas do Senhor. Mateus 28, versículo 19, o Senhor Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos capítulo 5, versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O próprio Jesus é o seu testemunho, e o Senhor Jesus testifica em nossa vida. Logo, pois, o Espírito de Deus habita em nossas vidas, habita em nossos corações, testificando da mensagem que o próprio Senhor Jesus viveu e pregou, e também ensinou para nós, para que nós venhamos a testificar acerca daquilo que o Espírito Santo nos revela. João capítulo 15, versículo 27, e vós também testificareis, porque estiveste comigo desde o princípio. Agora eu te pergunto, você esteve desde o princípio com Jesus Cristo? Você esteve desde o seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição? Porventura você pode dizer que não, mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus esteve com ele desde o início da sua missão, e até os dias de hoje ele testifica dentro de nós, porque ele habita em nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo ele vai dizer: e não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo,
e que o Espírito de Deus habita em vós. Em João capítulo 2, versículo 19, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: destruirei este templo, e em 3 dias eu o levantarei e reedificarei. Jesus não estava falando do templo construído por mãos de homens, mas ele estava falando da nossa estrutura, que foi refeita e que recebemos uma nova chance. E agora este templo é morada e casa do Espírito Santo de Deus. Na mesmo Senhor, ele fala no versículo 8, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: mas vós recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E não para por aí, vocês testificarão daquilo que eu falei, vocês testificarão daquilo que eu vivi, vocês testificarão da revelação do Espírito, tanto em Jerusalém como na Samaria, na Judeia e em todas as partes da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo torna-se a testemunhar daquilo que o Senhor viveu, daquilo que o Senhor pregou e da sua revelação. Em João 14, versículo 12 diz: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus, ele não está falando apenas para os discípulos que estavam ali, mas esta palavra segue uma linha de tempo, rompe o cronômetro do homem, chega até aos nossos dias, e a mensagem ecoa: aqueles que creem naquilo que eu faço, aqueles que creem nesta verdade, também fará estas obras. E a mensagem fica melhor ainda: e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, mas há o Espírito de Deus que habita na minha vida, que habita na tua vida, e que faz com que a igreja faça estas obras, e faça com que isto seja testificado, logo sabendo que o testemunho de Cristo é o seu evangelho, e que nós, igreja de Jesus Cristo, quem me ouve diga amém, somos testemunhas deste mesmo Jesus. Nós podemos perceber que no texto que está escrito, que nós seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra, em todas as partes da terra. Eu sou testemunha, você é testemunha. O Evangelho de Cristo é a nossa base da nossa pregação e jamais será trocado. Aquilo que nós podemos extrair de mais precioso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebe esta ordenança: e de fazer discípulos em todas as nações, testemunhando da graça de Deus, do reino de Cristo e da sua salvação em todos os países, independente de internet, independente do que aconteça, haverá o testemunho de Cristo. E eu posso perceber na Bíblia Sagrada que não há barreiras para o testemunho de Cristo, que não há barreiras para a pregação do Evangelho. Logo, pois, aliado a isso e enclausurado a este crescimento, eu percebo que de mesmo modo e de mesma intensidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo percorre todos estes países, todos os povos, todas as etnias e todas as culturas. O testemunho de Jesus Cristo, ele invade qualquer lugar, ele chega em qualquer país, ele chega em qualquer idioma. O testemunho de Jesus Cristo, ele não tem um idioma seleto, mas ele fala todas as línguas. O testemunho de Jesus Cristo, ele não tem uma cor, ele não tem uma raça e nenhuma definição, mas ele abrange todos os povos. Logo, eu percebo que não há condições e que não há limitações para ver os sinais do Espírito Santo e para ver o seu poder que acompanha a esta igreja. E aqui eu quero trazer uma palavra para os irmãos dessa noite e entregar o microfone a quem é de direito. Queridos irmãos, nesta mensagem poderosa, nesta palavra que o Senhor nos entregou, em que haverá testemunha em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação,
o Evangelho de Jesus Cristo será pregado, o Evangelho de Jesus Cristo será entregue e será explanado a todos os povos. Não há uma definição de quem irá levar, mas há uma enclausuração neste momento, que a igreja do Senhor estará presente para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não percebo o meu nome escrito, o nome do irmão Luiz Carlos, o nome do nosso pastor, com toda licença, mas eu percebo que há o nome da igreja atrelado à ação do Espírito Santo. Em Jerusalém o Senhor estará presente juntamente com a sua igreja. Em Samaria o Espírito Santo irá curar, irá libertar pelo poder que opera na igreja de Cristo. Em Samaria o Espírito Santo irá salvar, irá transformar, irá limpar pelo poder que opera na igreja. Esta palavra está ecoando nesta noite para dizer que nesta cidade, nesta região, o Espírito do Senhor irá curar, irá batizar, irá renovar, irá salvar. E Ele não vai trazer alguém específico, mas Ele escolheu você para levar este testemunho. Ele não vai trazer outro daqui a 100 anos, 50 anos, 10 anos. Ele te trouxe hoje neste culto, que dia é hoje? 10 de março de 2024, para te dizer que haverá testemunho de Jesus Cristo, porque ninguém para o Espírito Santo, ninguém coloca o Espírito de Deus em uma caixa, ninguém engessa a ação do Espírito Santo, e muito menos trava o crescimento da igreja, e muito menos trava o desenvolvimento desta igreja, porque quem opera nela não é o homem, não é o governo e não são as empresas, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o crescimento não é o homem, mas é o Santo Espírito. Quem traz as almas para o altar não é a figura do homem, mas é a figura do Santo Espírito. Quem dá o renovo espiritual não é o homem, mas é a pessoa do Espírito Santo. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, eu digo que tu és pedra, mas tão firme como uma rocha. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh glória! O Espírito Santo de Deus traz uma mensagem nesta noite para dizer: por mais que alguém queira travar, por mais que alguém queira cortar as missões na terra, quem dá a ordem não é o homem, mas é o Espírito, e Ele já te selecionou para testificar desta grande obra, e te deu poder de testemunha para testificar do poder de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, abre a tua boca e glorifica, porque há poder descido do trono sobre a tua vida para testificar do sacrifício de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Quem envia não é o homem, quem manda não é o homem, quem envia é o Santo Espírito, quem envia é o Espírito de Deus. Até os dias de hoje, enquanto esta igreja durar, é o Espírito Santo quem trabalha. Até os dias de hoje, enquanto nós não subirmos para a glória, quem seleciona missionário, quem seleciona pregador, quem seleciona cantor, é o Espírito Santo. Por mais que alguém não queira e que alguém ache que você não é capaz para esta obra, o Espírito Santo te diz: eu quem capacito, eu quem escolho, sou eu o dono da chamada, e ninguém para o crescimento da minha igreja. Quem recebe, abre a tua boca e glorifica, porque Deus te deu poder para testificar.
glória, te coloco de pé nessa noite. Já quero encerrar a minha oportunidade e devolver o microfone a quem é de direito. Mas Deus te escolheu para ser testemunha na faculdade, no trabalho, aonde você chegar, no ciclo de oração, na mocidade. Deus te chamou. A obra é soberana, o chamado é soberano, e é o Espírito quem capacita, é o Espírito quem levanta, é o Espírito quem enche, é o Espírito quem renova. Deus te deu poder, usa o dom que Deus te deu, pega a ferramenta nesta noite e volta para o trabalho. Espírito de Deus que está sobre esta igreja e que testifica nela, que testifica em nós, enche o teu povo nesta noite, derrama poder e autoridade, derrama dons espirituais, derrama renovo neste lugar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, te prepare, meu querido, para ser testemunha. Há uma bomba de poder e glória que paira sobre este lugar, e línguas repartidas como que de fogo irão pairar, irão pousar sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. É o dom do Espírito Santo, é o dom do Espírito de Deus testificando sobre a tua cabeça. Você é testemunha, não tenha medo do mundo. Pega esta palavra e testifica do dom que Deus te deu. Seja renovado aqui agora. Seja renovado aqui agora. Você que há muito tempo não ora em línguas, abre a tua boca nesta noite e ora em línguas com Deus. Aproveita desta unção que está sobre esse altar e que passeia sobre esta igreja. O Senhor nessa noite trouxe o seu Espírito para dizer: assim como a coluna de fogo andou no meio do povo, assim também a coluna de fogo passará no meio da igreja para testificar que há uma palavra, que há um evangelho e que há um Espírito que usa esta igreja, que usa este povo. Receba nesta noite a autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida para testemunhar aquilo que o céu vai revelar para a tua vida. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome